Hoje estamos conversando com o pesquisador e ativista Esteban Cipriano. Esteban, na área da história, eu estou fazendo o doutorado na UFRJ, uma coisa que se percebe é como a presença negra, a atuação negra foi obscurecida, foi ocultada na história do Brasil. Como é que você percebe isso? Eu penso o seguinte, quando a gente tenta dominar um povo, um dos processos é apagar a história, né? Apagar a trajetória, principalmente as trajetórias vitoriosas de um povo. Então, esses são os desafios, né, que estão postos para a gente. A possibilidade de estar na universidade e de trazer as contribuições históricas vitoriosas da população negra no território brasileiro. Esse processo ainda está em curso, né? Ainda é muito presente. A gente, quando vai colocar uma pauta, a importância de uma pauta, inclusive fala que, olha, a população negra no Brasil é 54%, nós somos a maioria, nós temos uma contribuição na história do Brasil, né? E uma contribuição não só no sentido da construção e do trabalho braçal, mas no sentido também da contribuição na cultura, no alimento, nas tecnologias, né? Na mineração, até na mineração. Na própria língua portuguesa falada no Brasil. Na própria língua portuguesa, né? Lélia Gonzalez vai trabalhar isso no Pretuguês também, vai trazer a contribuição e esse entendimento, né? Então, eu acho que esse processo de trazer a história do nosso povo traz para nossas crianças também a autoestima, né? A autoestima, um entendimento do lugar delas no mundo, um senso de preservação, de autopreservação, né? O entendimento de que elas também são partes de um processo histórico e um processo histórico positivado, né? Com contribuições significativas para a sociedade. Então eu venho observando também que aplicar a Lei 10.639 nas escolas e universidades vem possibilitando que esses jovens comecem a voltar a sonhar, né? A sonhar e construir um caminho, né, para as suas vidas, né? E isso é fantástico, né? Essa experiência com esses jovens tem sido fantásticas também. Há algum tempo atrás eu li num box de uma página de uma revista semanal que cientistas tinham chegado à conclusão que o homem mais rico da história foi o imperador Mansa Musa do Mali, cuja fortuna atualizada para hoje daria mais de 500 bilhões de dólares, vários Bill Gates. Né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que mexe com essas crenças na inferioridade negra, Sim. Né? Sim. E a questão da autoestima da população negra. Sim. O Mansa Musa conta a história que Mansa Musa foi visitar a Meca, né? E que ele desregulou os comércios, os mercados locais por onde ele passava, porque ele ia distribuindo ouro. Causou uma inflação no Cairo durante 12 anos. Causou inflação. É uma história assim, interessantíssima, né? E outras experiências também. Inclusive, eu costumo falar, as pessoas às vezes falam de machismo, de patriarcado, e aí eu falo assim, para quem, aonde? Quando a gente vai falar de experiências africanas, a gente pode observar outras formas de sociabilidade, né? Sociedades matrifocais, sociedades matrilineares, inclusive a rainha, por direito, muitas vezes era a mulher, né? Ginga. Ginga. Foi uma rainha guerreira, lutou durante anos contra Portugal, né? Liderando. E essas experiências de liderança de mulheres, a gente também encontra nos quilombos no Brasil. Então, é uma trajetória que precisa ser contada, né? A partir de outros referenciais teóricos. Então, acho que a entrada dos negros na universidade traz essa contribuição também das vivências, das experiências negras no território brasileiro e no mundo. E a possibilidade da gente pensar uma outra sociedade, a contribuição para uma outra sociedade. E é interessante que na sua fala, quem preste atenção, vai perceber que você fala de sociedades africanas, porque existe uma tendência também, que a gente pode entender, entre a militância, de se falar de uma África idealizada, como se fosse uma coisa só. Não. A África é uma diversidade. Plural. Também, né? A África plural, múltipla, e com diversas experiências e diversas sociabilidades também no continente africano. Línguas diversas, culturas diversas, cosmovisão diversas também. Eu acho que no continente africano a gente pode verificar algumas experiências em comum,
Né? Quais seriam, por exemplo? Então, por exemplo, a experiência do matriarcado. Existem várias sociedades que existiam matriarcado. Matrilinearidade também. Matrilinearidade também. Essa experiência com o sagrado, em todas as sociedades africanas a gente vai ver uma experiência com o sagrado também. E essa experiência com o sagrado, ela não está só especificamente na Nigéria, com o povo Yorubá, ela vai estar em outras partes também do continente africano, e isso também acho que compõe a nossa experiência de negro também na diáspora. Né? Como que esses povos, né, essas pessoas vieram para o Brasil naquelas condições e conseguiram manter a sua sanidade. Então, a religião tem um papel importante. A religião tem um papel fundamental na sanidade, né, da população negra no Brasil. E não só no Brasil, né, a gente pode falar da América também. Né, no Panamá, eu tive ano passado no Panamá. Você é de origem panamenha? Sou de origem panamenha, meu pai é do Panamá, minha família toda por parte de pai é do Panamá, da América Central. E eu tive a convite do Ministério da Educação do Panamá e da Senadap, Secretaria Nacional de Desenvolvimento dos Afro-Panamenhos, justamente para falar dos avanços e retrocessos no Brasil. E a gente pôde compartilhar um pouco da experiência negra também no Panamá. E é muito próxima da experiência brasileira. Né? Talvez seja até mais próxima do que a experiência norte-americana, pela quantidade de indígenas, pela quantidade de pessoas brancas. E eles estão agora fazendo o censo racial no Panamá. Não faziam antes. Né? Não faziam antes, não tinha censo racial. Conheci, inclusive, o professor Geraldo Malone, que foi o primeiro presidente do Congresso do Negro em 1986. E ele estava me falando da dificuldade, o desafio de implementação de um censo racial, que parece muito com a história do Brasil, né? Que a gente tinha aquelas várias cores no censo racial, 1976 no Brasil. Diversas cores, né? Moreno, marrom bombom, PNAD de 76. E hoje em dia a gente conseguiu colocar o IBGE, né? Através também de uma luta do movimento negro, em 5 classificações, compondo pretos e pardos a população negra. E eles também estão com esse desafio, inclusive da autoidentificação. Agora, como que a autoidentificação da cor, raça no censo também tem a ver com a identidade e com o pertencimento racial daquele grupo? Hoje em dia a gente vem observando o maior aumento de pessoas negras no censo. E eu acho que também é fruto das ações dos movimentos negros no Brasil. Né, das pessoas terem orgulho, né, terem autoestima, pelo menos se sentirem à vontade. Sim, assim, de falar sem acreditarem que isso seja um prejuízo, algo negativo ou vergonhoso, vexatório. Né, elas falam com orgulho. A gente pode ver uma juventude hoje em dia que tem orgulho, né, de ser negra e de ter cabelo afro, de ter uma estética negra também, uma identidade, e um discurso político também, de não se identificarem muitas vezes com a política que está posta, e optarem, fazerem novas escolhas. Por exemplo, os coletivos negros é uma forma de organização política nova dentro dos movimentos negros. Né? Os coletivos negros, principalmente dentro das universidades, no interior das universidades. E uma coisa interessante que a gente tem visto, por exemplo, algo bastante visível, porque são as revistas de moda, revistas e suplementos de moda. Modelos negros absolutamente não apareciam, ou um ou outro. Muito pouco. Hoje em dia, quer dizer, você abre revistas como Vogue, como Marie Claire, e você vê, de repente, 10, 12 páginas só com modelos negros, fora com modelos negros e outras, junto com brancos. Isso parece que é uma percepção desses veículos de que algo está mudando na sociedade. Sim. Agora, o mercado ele é muito esperto. O mercado, a população negra é 54%. Segundo algumas pesquisas, a população negra consome 1,5 trilhões de reais por ano no Brasil. Então, o mercado ele também tende a se adaptar às exigências dessa população. Então, as pessoas querem se ver representadas na TV, as pessoas querem se ver representadas na revista, as pessoas querem consumir um produto e elas querem saber que existem pessoas negras lá que trabalharam, que desenvolveram esse produto, né, que estão inseridas lá dentro. Então, acho que essa mudança na sociedade também é fruto de um debate das ações afirmativas. A gente pode lembrar que nos anos 2000 em diante, as ações afirmativas começaram a ser discutidas e debatidas no cenário nacional. E a TV, principalmente, teve um papel fundamental de ir contra as ações afirmativas. E algumas revistas também. Passados-se alguns anos, algumas décadas, eles falaram da importância das ações afirmativas, da importância da transformação,
da sociedade. A gente tem uma matéria de uma revista do ano passado, de agosto, falando que 430 mil estudantes negros em universidades públicas. É muita gente. Impensável algum tempo atrás. Impensável, né? Mas que a gente ainda enfrenta grandes desafios na inserção no mercado de trabalho. Você falou dos coletivos de estudantes negros. Como é que foi fundado, a partir de quê? Como é que surgiu o Nuvem Negra? Pô, o Nuvem Negra surgiu a partir de Lélia Gonzalez, né? A gente fala que Lélia Gonzalez é o nosso axé ancestral. Lélia Gonzalez foi professora da PUC-Rio na década de 90, diretora do Departamento de Ciência e Política e intelectual conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente, mas não muito no Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Então a gente produziu essa primeira edição do jornal Nuvem Negra, que vem com a foto de Lélia Gonzalez, né? E trazendo a escrevivência de Conceição Evaristo, trazendo dentro também os intelectuais negras, autores negros. E a gente já está na 4ª edição. É um jornal, uma produção autônoma. E o Nuvem Negra também leva esse jornal para as escolas, para os estudantes secundaristas, promove debate, né? A gente tem dentro do Nuvem os editores de jornal, que é o Lucas de Deus, ou Balerá, tem a Gabriela Rosa, tem a Lua Fonseca, que também faz um trabalho nas escolas, e é muito interessante observar os estudantes se reconhecendo e se vendo, falando, nossa, Machado de Assis era negro? Falou, era negro. Então, a possibilidade dessa troca, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai nas escolas, a gente também se transforma, se modifica, e a criança, o adolescente também se modifica. É como se fosse um missionário, Sim, de certa forma. eu acho que é um desafio posto para os alunos, estudantes, que foram beneficiados pelas ações afirmativas. Acho que é a possibilidade de a gente continuar essa política, né? Enquanto movimento negro, enquanto negro na sociedade brasileira, que tem essa trajetória de resistência. Esteban, muito obrigado por a sua participação. Foi muito bom. Esperamos contar com você outras vezes. Maravilha. Eu que agradeço o convite. Eu conversei com o pesquisador e ativista Esteban Cipriano. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é uma forma diferente de contar uma história.